Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós que já estamos aqui, vamos dar início à nossa campanha. Vamos ler o Salmo de número 46, até o versículo 5. Vamos ler todo ele, são só 11 versículos. Salmo 46. Glória, glória ao nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos em tua casa nessa noite, Pai, dando continuidade a esta campanha que o Senhor colocou em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, que pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor manifeste a tua presença neste lugar. Ó, como nós precisamos de ti, ó Pai. Manifesta a tua presença aqui. Vem, Senhor meu Pai, realizar, ó Deus, cumprir o desejo do coração daqueles que têm apresentado ao Senhor, Pai, as suas necessidades. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu milagre. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós clamamos. Em nome de Jesus nós abrimos este culto. Amém. Podem se assentar, glória a Deus. Vamos cantar o 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo,
proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, glória, glória, glória ao nosso Deus. Um Salvador meio é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então verei com os anjos e santos no céu. Hinos de glória eu entoarei àquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu,
velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Glória, glória ao nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, estamos aí há 2 quartas-feiras de terminar a campanha, né? É isso mesmo, né? Próxima quarta, 24 e depois dia 2. E na próxima quarta nós vamos ter às 19 horas um jogo do Brasil. Eu particularmente, assim, não cresci, eu aceitei Jesus no interior com 13 anos, 14 anos de idade, aí já descobri que não podia jogar bola e nem assistir televisão, então minha adolescência eu passei sem ver jogo, não adquiri essa coisa, mas jogo do Brasil a gente gosta, né? Agora, eu estou pensando seriamente em vir, não querendo colocar peso em nenhum dos irmãos. Por quê? Deus colocou no meu coração de fazer essa campanha por uma situação difícil que eu estava vivendo, vou colocar no passado, ainda não se concluiu, mas domingo quem estava no culto viu que eu preguei aqui sobre Esther, né? Preguei que a Tarxeste tinha perdido o sono e eles leram a crônica lá e tal. Engraçado, né? Meu cunhado lá em Nazário, lá de segunda para terça, perdeu o sono, né? E falou assim, ó, estou com dinheiro aqui no banco, meu cunhado precisando sem o carro e o pessoal vai demorar a pagar ele. Perdeu o sono, ficou pensando nisso. Ele levantou para tirar leite lá, ele tem uma terrinha, né? E logo conversou com o filho dele, com a minha irmã, que é mulher dele. Eles falou, não, vamos lá em São Luís para comprar um carro para o Altair. Nós vamos achar um carro para ele lá. E o que você está fazendo? Estou aqui em casa, vem ajudar eu a tirar leite. Falei, eu vou, eu só não sei tirar leite, né? Mas eu vou agora. Falei, não, estou te ligando para a gente lá em São Luís, você pode ir? Falei, na hora, mas fazer o que lá? Vamos ver um carro para você, meu dinheiro vai demorar a sair. Não, vamos lá, Deus vai ver o que faz aí. Resultado, nós fomos lá e encontramos um carro muito bom, meus irmãos. Ele falou que Deus inquietou ele, falou, vai lá hoje, na loja tal. Nós fomos direto nessa loja. Até fomos olhar em outras para desencargo de consciência, mas o carro estava na primeira que nós fomos. Acima das nossas condições, embora seja um carro do mesmo ano do que a gente perdeu. Só que o nosso era um Gol e é uma Space Fox que está estacionada aqui, prata, que já é nossa, já. Né? Glória a Deus, tá? Compra e paga. Eu não devo nada para o banco. Devo para o meu cunhado, mas é uma dívida assim, de quando eles me pagarem, ele vai receber, né? Porque eu não vou esquentar minha cabeça com isso. Né? Ele está sabendo muito bem, né? Aí o que acontece, meus irmãos? Depois, domingo, eu dou o testemunho direitinho, embora o testemunho seja esse mesmo, né? Ele perdeu o sono e tal, falou, não, estou com esse dinheiro parado lá, meu cunhado sem carro, vamos lá, vamos resolver essa situação, depois a gente vê o que faz aqui e tal. E a gente, pastora Liliane, empenhando muito em vender a participação no sorteio da tela ali, foi uma ajuda muito grande, porque deu uma diferença boa, porque eles pagam um preço na seguradora, só que na hora que você vai comprar o carro é bem mais do que eles pagam, mesmo se eu fosse comprar um igual. E esse daí ainda é um pouquinho mais caro do que o nosso, porque muda o modelo, é Volkswagen, né? Só que é um Space Fox em vez de ser um Gol. Mas meu cunhado foi lá, pagou o negócio à vista, aí falou assim, não, quando sair isso aí nós acertamos. Aí nós vamos adiantar um pouco o sorteio da tela, quem quiser continuar ajudando, vai ser para nós uma bênção, nós vamos fechar essa conta aí em nome de Jesus, né? E só procurar a pastora Liliane, conversar com ela lá. Mas, então, meus irmãos, quarta-feira a gente vem aqui, eu venho no culto,
comecei essa campanha, senti de fazer nas 7 quartas-feiras. Eu não vou deixar de fazer porque tem um jogo na televisão, não é? Então, assim, como eu disse, que não seja peso no coração de ninguém aqui que queira, nem mulher. Eu e o pastor Liliano estavam conversando assim, as irmãs vêm. Aí sabe o que eu estava pensando ali? Pode ser com um filho, liga, mãe, vou ver o jogo aí com os meus irmãos. Ai, não tem problema. Entendeu? É uma coisa que eu estendi para a igreja. É uma campanha que eu anunciei aqui, ó. Eu estou fazendo e estendi para a igreja. O dessa sexta, a minha filha, que mora aqui em Goiânia, vai com o meu genro lá para Nazário para assistir lá em casa. Né? Então, é isso. É um momento a família se reúne. É um momento muito abençoado aí de confraternização, de comunhão. Mas só para então dizer para os irmãos, nós estaremos aqui, a igreja vai estar aberta na quarta-feira e aqueles que quiserem estar aqui, aí no dia 2 a gente faz o encerramento. Né? Se acontecer um jogo no domingo à noite, aí a gente repensa, vê o que faz o culto de manhã, porque também, enfim, a gente entende a situação de muitos irmãos. A questão minha é só esse compromisso que eu fiz com Deus de fazer essas 7 quartas-feiras e eu já recebi a minha bênção. Agora eu já recebi minha bênção e vou falar, não, vamos, enfim, desculpa aí, é só uma coisa minha mesmo, né? Nós vamos pedir ao nosso primeiro vice-pastor para orar pelas nossas finanças, trazer uma palavra também. Depois a irmã Kelly vai cantar. Depois a gente dá uma pequena palavra aqui também e ora pela nossa campanha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos felizes, alegres nesta quarta-feira, né? Dando sequência à nossa campanha. Creio que o Senhor vai responder. Com certeza vai responder aqueles que estão orando, pedindo, né? Já está respondendo aí o pastor. Ficamos felizes por ele receber a vitória, a bênção. E Deus é assim, né, meus irmãos? Abre portas aonde não tem porta. Às vezes a pessoa não está nem preocupada, nem pensando naquilo. O Senhor providencia alguém para ajudar, alguém para incentivar. E a vida do crente tem que ser assim. Nós temos que viver pela fé, né? Nós temos que viver e confiar que o Senhor nos responde. Salmo 126, o versículo 5 e o 6 nos fala o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O salmista já nos fala aqui que muitas vezes a gente semeia com lágrimas. A gente passa as dificuldades, passa dores, problemas, mas não deixe de depositar aonde? Nos pés do Senhor. Não deixe de depositar a nossa confiança nele. Com certeza ele nos dará. Se nos der uma resposta momentânea aqui, ele nos dará quando a gente alcançar a eternidade. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que contribuem na casa do Senhor, né? Eu, domingo à noite, eu não pude vir no culto, avisei o pastor. Estava de manhã na escola dominical com o corpo ruim, parecendo que ia ser uma gripe ou ia ser uma dengue, mas baqueado. Mas o Senhor, graças a Deus, segunda para terça eu já amanheci animado, já trabalhei e tomei um chazinho lá, um remedinho lá, passageiro, mas se foi gripe foi embora, se foi dengue também, não me pegou dessa vez não, graças a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Pai, te agradecemos mais uma vez nesta noite, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nesta noite, fazendo esta campanha, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada.
Obrigado, meu Pai, pelas respostas que o Senhor tem dado em nossas vidas, na igreja, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, e cremos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Abençoe a vida dos ofertantes, dos dizimistas da tua casa, meu Deus. Não deixe faltar o pão de cada dia no celeiro de cada irmão aqui nesta noite, representando a tua casa e a tua família, ó Pai. Abençoe o celeiro da igreja. Não deixe faltar na tua obra, ó Pai, mantimentos para que essa obra continue até que o Senhor volta para buscar a tua igreja. Nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Irmã Kelly, glória a Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Manancial de águas tranquilas, eu vejo descendo neste lugar. É a força do Espírito Santo que está transbordando para te abençoar. Que está transbordando para te abençoar. Se é doença, Ele vai curar. Dessa tristeza vai te libertar. A opressão não pode resistir. Esse poder que posso ver aqui. Sinto um perfume diferente no ar. Que maravilha, pode acreditar. O soberano já está aqui. O Senhor mandou eu te dizer assim: sou Deus e decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair. Ao som da minha voz, não vai resistir. Todo o mal vai sair. Sinta a minha unção aqui. Sou Deus e decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair. Ao som da minha voz, não vai resistir. Todo o mal vai sair. Sinta a minha unção aqui. Se é doença, Ele vai curar. Dessa tristeza vai te libertar. A opressão não pode resistir. Esse poder que posso ver aqui. Sinto um perfume diferente no ar. Que maravilha, pode acreditar. O soberano já está aqui. O Senhor mandou eu te dizer assim: sou Deus e decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair. Ao som da minha voz, não vai resistir. Todo o mal vai sair. Sinta a minha unção aqui. Sou Deus e decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair. Ao som da minha voz, não vai resistir. Todo o mal vai sair. Sinta a minha unção aqui.
Sinta a minha unção aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Está dando mau contato no fio do retorno. Domingo a gente arrumou e funcionou à noite. Agora hoje voltou a funcionar aqui no final da música. Mas eu descobri onde é o problema, deve ser algum cabo danificado, nós vamos corrigir. Meus irmãos, vamos ler em Isaías 46, 10. Glória a Deus. Deus abençoe a diaconisa Rosélia. Glória a Deus. Isaías 46, 10 diz assim: Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é o nosso Deus, nosso maravilhoso Deus. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo marcado por inseguranças, incertezas, né? A hora está, principalmente nesse mundo tão globalizado aí, né? Você liga o noticiário, uma hora tem paz no lugar, outra hora já romperam o tratado de paz, e as coisas vão mudando, e as coisas vão acontecendo, e de uma forma tão dinâmica, né? Tão rápida, e a gente fica sem acompanhar. Às vezes você fica 2 dias sem ver um noticiário aí. Quando você vai ver o noticiário, você às vezes está muito desatualizado mesmo, né? E a gente nem sempre compreende essa mudança toda ao nosso redor, né? A gente às vezes, principalmente com essa onda da internet de pessoas aproveitarem esses momentos bíblicos para tentar encaixar Apocalipse lá, tentar fazer alguma coisa, aí você vê os crentes, fica doidinho, você aqui falou que é a besta, aqui falou que é não sei o que, tal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, porque senão a gente começa a ficar ansioso, né. Isaías aqui está nos lembrando que Deus ele não fica reagindo aos fatos da história. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que irá acontecer. Ele governa a história. Nada surpreende Deus, meus irmãos. Não adianta alguma coisa acontecer e Deus fala, gente, eu nunca imaginei uma coisa dessa, isso aí tá... Não, Deus sabe todas as coisas, né? O que para nós parece confusão, para Deus faz parte de um plano perfeito. Deus, a gente tem um problema em imaginar como Deus vê o futuro. Primeiro, sempre que a gente vai pensar ou projetar a maneira como Deus enxerga, tem muita gente que tem umas dúvidas assim, né? E aquilo fica remoendo. Deus já sabe quem vai para o inferno, Deus já predestinou algumas pessoas para o inferno e outras para o céu, Deus escolheu, não, esse aí que vai nascer vai para o inferno, tal, não sei o quê. Irmãos, isso é uma maneira da nossa mente humana entender as coisas. A gente entende dessa maneira, muito limitada. Não é? Às vezes eu fico pensando em como Deus imagina o futuro. Quando eu era adolescente, bem adolescente, tinha um programa na Globo que chamava Você Decide. O que o pessoal fazia? O pessoal fazia uma minissérie lá e gravava 2 finais diferentes. E dava uma posição para o povo ligar e escolher. O final que tivesse mais ligações, e é claro que isso era uma jogada com as empresas de telefonia, porque as ligações geram dinheiro para eles, né? Comissão, igual Criança Esperança, essas coisas aí, tudo gera comissão, eles ganham dinheiro com essas ligações.
Então gerava uma mobilização nacional e tal, e ficava aquele drama, e o final escolhido foi esse, aí mostrava. Mas os dois já estavam gravados. Então eu penso, na minha finitude e limitação, que Deus olha para o futuro, para a minha vida, vamos me usar de exemplos, e Ele vê o macro, Ele vê o ministério, um chamado na minha vida, Ele vê todas as tentações que o inimigo vai colocar no meu caminho, todos os perigos que a humanidade coloca no meu caminho, e Ele vai me dar o escape na hora certa de todas essas coisas, e eu posso ouvir a voz do Espírito Santo ou não, eu creio no livre-arbítrio, ceder ou não a essas coisas. Então, na minha finitude, eu penso que Deus, vamos imaginar uns 5 ou 6 finais para a minha vida? Vamos imaginar que Deus já viu todos eles no macro, não é? Fala, meu filho, já está aí, a sua vida está aqui, eu te chamei, te dei o ministério, não é? Te dei a oportunidade de falar do meu nome, não é? Te dei a oportunidade de cantar para louvar o meu nome, segue a sua vida me amando aí, enfim. Em outras palavras, eis que põe diante de ti 2 caminhos, o da vida e o da morte. Escolhe, pois, o da vida, para que vivas. Então, eu acredito no livre-arbítrio. Agora, isso é uma maneira da gente imaginar, porque a nossa mente é muito pequenininha. Então, não comece a pensar que Deus tem a mente do tamanho da gente e ficar pensando como Deus pensaria. Esquece isso. A cabeça de Deus, ou a mente de Deus, é de um tamanho que a gente não pode mensurar nem imaginar. Agora, o que o versículo diz é: desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde Gênesis, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Jesus nasceu. Não é? E fala assim, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa aqui. Anuncio aquilo que há de acontecer, e as que não sucederam ainda, a mesma coisa. Digo, o meu conselho permanecerá de pé. Aquilo que Deus determinou, vai acontecer, meus irmãos. Eu gosto de pensar que Deus determinou o macro, e que nós, seres humanos, estamos dentro de uma engrenagem. Não é? Você lê a Bíblia, quando Deus ungiu a Saul, e Saul encontrou com os profetas, depois que ele foi buscar as mulas do pai dele, que estavam perdidos, encontrou com Samuel, e Samuel ungiu. A Bíblia diz que ele encontrou com os profetas, e o Espírito de Deus tomou a vida de Saul, e Saul se tornou em outro homem. Se você ler lá, essa passagem, você vai encontrar isso aí. E fala que Saul começou a profetizar, junto com os profetas. E ele foi tornado em outro homem, porque o Espírito Santo se apoderou dele. Certo? Só que aí, o Espírito Santo, ele não é possessivo, como Satanás é, que quando ele toma alguém é uma possessão, né? O Espírito Santo, ele se apodera de nós para guiar os nossos passos, dizendo, vai por aqui, vai por ali, não vai por aí não. E eu acredito que a gente tem poder para escolher ouvir ou não ouvir. Fato é que o dia que Saul se tornou rei, depois que ele teve umas vitórias poucas lá, que a gente pensa em Saul morando num palácio, né? Não, Saul era rei de Israel morando numa tenda. Ele não tinha luxo, não. O primeiro palácio que foi construído foi de madeira. E Davi ganhou de presente de uma outra nação. Foi aí que eles construíram uma casa de cedro para Davi, que era um palácio de madeira. E Davi então falou assim, não pode, eu estou morando numa casa de cedro, e a arca do meu Deus está numa tenda? Não, nós vamos construir um templo. Só que Deus não permitiu que Davi construísse, foi Salomão, seu filho, que construiu. Mas Davi teve esse sentimento depois de estar morando assim. Saul morava em tendas, a gente pensa, Saul era rei de Israel. Não, ele morava num povoado, num agrupado, não tinha essa coisa toda, meus irmãos. Era um agrupamento de pessoas. Pensa mais ou menos num monte cigano acampado, assim, só para a gente ter a visualização brasileira nossa aqui de como é as coisas, né? Ou daqueles filmes que você vê. Mas Saul começou, aquele que quando foi ser ungido, falou assim, a minha tribo é a menor das tribos, né?
minha família é menor da minha tribo, eu sou menor da minha casa. Mas depois que ele foi ungido rei, ganhou umas 2 ou 3 batalhas lá, Samuel falou assim, ó, vai, me espere em Gilgal, que eu vou chegar lá e vou oferecer um sacrifício para que você possa ir para a guerra. Deu o prazo que Samuel marcou, né? Samuel não chegou exatamente naquela hora que Saul, como rei, achou que ele deveria chegar, falou, quem é o rei disso aqui? Sou eu, Samuel. Só que o problema não era Samuel, era Deus, né? Samuel falava em nome de Deus, não é? Aí Saul falou, deixa eu sacrificar isso aqui e ir para a guerra. E aí o que aconteceu? Quando Samuel chegou, falou, que loucura foi essa que você fez? Porque não sei o quê. Falou assim, ó, Deus hoje teria confirmado o teu reino perpetuamente. Agora ele vai tirar de você e dar para alguém melhor do que você. Virou as costas, Saul pegou nele, rasgou as vestes dele, falou assim como você está rasgando essas vestes aqui, nem sei se essa cena é no mesmo lugar, mas essas 2 coisas aconteceram, seu reino será dividido. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que Deus, ele nos dá uma oportunidade, uma chance, né? Desde o princípio anuncia o que há de acontecer, fique esperto, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. As coisas que ainda não sucederam, né? Digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, irmãos, Deus não aprende com o tempo, Ele não faz previsões baseado em probabilidades, Ele conhece o futuro porque Ele é o Senhor do futuro. José não entendeu a cisterna, José não entendeu a escravidão, José não entendeu a prisão, só que Deus já via o palácio, né? Deus olhava para José naquela cisterna e já via ele como governador do Egito. Mas José não via nada disso. José não sabia nada disso. Nada. Assim como você não sabe de nada que Deus tem planejado para a sua vida. Só que eu acredito, não vou dizer eu penso, eu creio, segundo o que eu estudo da Bíblia, que quando José estava na cisterna, Deus já viu José no palácio, mas que José tivesse cedido aos ataques ou à investida da mulher de Potifar e tivesse adulterado com ela, provavelmente ele não teria chegado onde Deus queria colocar e Deus teria levantado outro, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. José pecou e agora então não vai ter ninguém para ser governador do Egito. Jesus falou assim, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus não precisa de nós, só que Ele projeta algo para a nossa vida. Então nessa campanha do resgate, meus irmãos, da onde eu ia sonhar que 7 horas da manhã, da terça-feira, meu cunhado ia ligar na minha casa e falar assim, vamos ali, irmãos, não, no sábado, minha pressão chegou a 16/10, por conta dessa coisa, está com carro emprestado, e tenso, e tal, e aquela coisa, e não sei o que tem, e eu fui dormir, de segunda para terça, ele me ligou na terça de manhã, né? Eu falo de mim, irmão, a pastora Eliane ora o tempo inteiro, a pastora Eliane envolvida com as campanhas dela o tempo inteiro, né? Mas eu fui dormir de segunda para terça, irmãos, e eu falo, meu Deus, mas está muito longe esse negócio, eu não estou aguentando mais ficar desse jeito, Senhor. Faz alguma coisa, né? Quase nem dormi direito. Na terça, 7 horas da manhã, eu nem vi, meu telefone fica muito no silencioso, acostumei por causa da igreja, meu telefone está sempre silencioso. Ele ligou para mim, eu não atendi, ligou para a pastora Liliane, ela atendeu e já falou comigo, falou, Divan, está querendo falar com você aqui. Da onde que eu pensava? A gente não vê, né? A gente vê mais uma semana de carro emprestado, mais um mês de carro emprestado, né? Mais 2 meses de carro emprestado, que é o prazo que eu tenho até esse dinheiro chegar para mim. Mas Deus fala, meu filho, é amanhã, dorme, descansa, mas como é que faz? A gente não sabe, mas Ele está lá. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quando nós não entendemos o processo que nós estamos vivendo, nós
temos que descansar, irmãos, naquele que já conhece o resultado. Não é? Não tem aquele, a gente não brinca? Enquanto eu estou indo com milha, você está voltando com a pamonha. Deus é assim. Deus é desse jeito. Ele já vê o resultado, a gente vê apenas o processo, que às vezes é doloroso. Deus trabalha mesmo quando não percebemos. Muitas vezes nós imaginamos que Deus está parado, porque a gente não está percebendo as coisas. A gente não está percebendo, a gente pensa, ai, Deus esqueceu de mim. Ai, Deus tem coisa mais importante para fazer. De fato tem, só que Ele te ama. É. Deus tem coisa muito mais importante para fazer do que ficar olhando para a sua vida, Kelly. Só que Ele te ama, né? Te ama, irmã Coraci. Ama cada um de nós. Então Ele se importa conosco. E o seu amor o faz olhar para a nossa vida. É isso que a gente tem que entender. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Desvincula isso. Ah, Deus está calado, então Ele está longe. Não, Deus está calado, mas Ele está presente. Pensa Abraão caminhando 3 dias até o Monte Moriá. 3 dias atrás, Abraão, levanta, toma seu filho, seu único filho, e oferece-o a mim em sacrifício. Abraão pega o menino, e a Bíblia diz que eles andam o caminho de 3 dias. Eu já preguei sobre isso aqui, já citei isso aqui, eu fico imaginando como é que estava o coração de Abraão, pensando, Deus, fala alguma coisa aí, né? Moriá está chegando ali, meu coração está apertado, e Deus não fala nada. Quando Deus foi falar, quando ele levanta o cutelo, um anjo aparece e fala, Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Silêncio não significa ausência, não da parte de Deus, meus irmãos. Jó 23, 8 a 10, diz assim, eis que eu vou para o oriente e não vejo, vou para o ocidente, mas não percebo, quando ele opera à minha esquerda, não vejo, esconde-se à direita e não o diviso, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, eu sairia como ouro. Jó está dizendo, eu não consigo entender nada do que está acontecendo, só que se Deus provasse meu coração, eu sairia como ouro. É isso, meus irmãos. Jó não conseguia ver Deus, mas Deus continuava vendo Jó. Às vezes você pode até não conseguir ver Deus, mas Deus está te vendo, está te enxergando. Não é? Isaías 64:4, acho que eu li esse versículo aqui, talvez domingo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, nem tudo que Deus faz pode ser visto imediatamente. Nem tudo, nem tudo, nem tudo. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Ah, mas eu estou orando por isso, aconteceu isso. Ou, se você está debaixo da bênção do Senhor, se a sua vida está nas mãos de Deus, e aconteceu alguma coisa que não parece encaixar naquilo que você está orando, calma, Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E se por acaso o inimigo tentar interferir, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. 3, ninguém pode impedir o propósito de Deus. Os homens podem até resistir aos propósitos de Deus, mas jamais poderão anulá-los. Os irmãos de José tentaram destruir José, com os sonhos dele e tudo, por inveja. Tentaram, só não mataram porque Rúben interveio, falou, não, pelo menos vende ele como escravo aí, não mata não. Mas eles queriam matar, os irmãos de José queriam matar. Que coisa terrível, nós vimos aí um noticiário essa semana, né? Um filho mata um pai aí, por causa de uma caminhonete e uns trocados. Meus irmãos, o inimigo frustra, ele tenta impedir, ele tenta destruir família muitas vezes. Às vezes, acontece um êxito aí, né? Que eu não conheço a vida do pai de quem matou, mas o rapaz que matou o pai,
Está cheio de vida dele agora aí, envergonhando o nome do Evangelho, porque ele está em muitos púlpitos de igreja pregando, e pregando com voz grossa, e pregando, vociferando mesmo assim. O inimigo é cruel, ele é terrível. Precisamos nos colocar na presença do Senhor. Agora, lembra que eu preguei domingo? Amã tentou tudo para destruir Mardoqueu. Construiu uma forca para matar Mardoqueu. Só que Deus fez com que Amã morresse na forca que construiu, porque ele cumpre o seu propósito. Precisamos ficar firmes. Firmes. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Provérbios 19:21. Muitos planos há no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Quando Deus determina alguma coisa, as circunstâncias tornam-se servas do propósito de Deus. A coisa pode até, só que Deus dá um limite, chega. Como Jesus falou lá no vento e na tempestade, as ondas queriam derrubar, virar o barco. Jogava o barquinho de um lado para o outro, mas chegou o momento que Jesus disse, chega! Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Tem um momento que Deus diz, chega. E não tem jeito. O diabo, as trevas, os homens, as circunstâncias, a natureza, tudo obedece. Deus tem um propósito na sua vida? Confia, acredita, tenha fé, vigia e faça aquilo que a Bíblia diz para a gente fazer, meus irmãos. Persevera. Essa é uma palavra que a gente precisa prestar atenção na Bíblia. Persevera. Meu quarto e último ponto aqui. O agir de Deus sempre produz um bem maior. Nós nem sempre entendemos o porquê das lutas, mas nós sempre entendemos o porquê delas, depois que a gente canta o hino da vitória. Sempre depois, a nossa visão é essa. Deus enxerga tudo, Deus está vendo todas as coisas, Deus sabe de tudo, mas nós não. Então, quando o furacão, a tempestade, o vento está soprando e o negócio está, muito agitado, às vezes nós não conseguimos enxergar. Como seres humanos, quase nunca conseguimos enxergar. E, em grande parte das vezes, Deus não faz a gente enxergar, porque a voz de Deus para nós é não temas, crê somente. Não é? Deus não fala assim, enxerga aí, olha e enxerga para você. Não, Deus não fala isso. De vez em quando ele abre os olhos de alguém, abriu os olhos do moço de Eliseu, de vez em quando faz alguma coisa assim, mas não é vista, é fé. E nós precisamos entender isso. José, irmãos, ele enxergou isso quando ele reencontrou os irmãos dele, né? Gênesis 50:20 diz assim, vocês na verdade intentaram o mal contra mim. Não vamos aliviar, não vamos passar a mão na cabeça, não. Vocês queriam me matar, porém, Deus tornou o mal em bem, para fazer, como vemos agora, que se conserve muita gente com vida. O que parecia derrota, na realidade era uma preparação, meus irmãos. Era uma preparação. Às vezes parece que é uma derrota, mas Deus está preparando sua vida, preparando o terreno, preparando as circunstâncias. Ele vai fazer, não é? O que parecia atraso era treinamento. Tem coisa que a gente pede para Deus, se Ele entregar na hora, a gente não vai saber o que fazer. Eu não vou lembrar o nome do rapaz, Ainoã, não vou lembrar agora, quando Absalão morreu. Acho que Joabe mandou um etíope, lá que nem aparece o nome dele na Bíblia, dar a notícia. E esse rapazinho, não lembro se era Ainoã, é um nome assim.
Falou assim, não, eu quero correr, eu quero ir lá falar com o rei e tal. Ele falou, não, mas eu já dei a ordem aqui, fulano vai. Não, mas eu quero, e Joabe permitiu, ele foi correndo, chegou primeiro do que o mensageiro oficial. Chegou lá, o rei falou assim, como é que está Absalão e a coisa? O rapaz não sabia o que falar. Até que o mensageiro, que a Bíblia não diz o nome, chegou e entregou a mensagem que lhe foi confiada. Tem muita gente que é apressado e tal, e não sei o quê, mas não está preparado para Deus entregar na mão dele. Então não é atraso, irmãos, é treinamento. Às vezes parece abandono, mas não, é Deus te colocando na direção que Ele quer que você caminhe. Romanos 8, 28, já citei aqui, vamos ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não desperdiça lágrimas, desertos, prisões ou esperas. Você está chorando, está enfrentando um deserto, sente que de alguma forma você está preso em alguma situação, pode ter certeza, Deus está trabalhando enquanto isso. Deus está trabalhando apesar disso. E no tempo dele, você vai cantar o hino da vitória. Pode demorar, né? Fiz uma campanha, quando nós começamos, e Deus colocou no meu coração, era 3 meses para o pagamento chegar. Aí a campanha nossa, 7 quartas-feiras, 8 com o outro lado, dá 1 mês e meio, mais ou menos. Né? 1 mês e quase 2, né? Falei, vai faltar dia, né? Eu podia ter feito uma campanha de 90 dias, porque é o prazo que eles pediram lá, mas não precisou terminar nem 1 mês e meio, né? Deus falou, não, eu vou fazer. Você não sabe, podia chegar daqui 1 ano, minha vida continuaria nas mãos do Senhor, só que a gente não sabe, então continue em frente. Isaías 46, 10, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, Deus que conhece o princípio, ou conhece o fim, desde o princípio, Ele continua governando a história. Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Deus sabe onde nós estamos, Ele está trabalhando mesmo no silêncio. Deus não perde o controle, como nós já dissemos, e Deus transformará tudo em instrumento para cumprir a sua vontade. A nossa responsabilidade não é compreender. Deus nunca falou assim, entenda. Deus nunca disse isso. Mas Deus disse, creia, persevera, tem de bom ânimo. É isso que Deus espera de nós, não é? Deus espera que nós estejamos confiando nele. Lembra, o propósito dessa campanha era despertar cada um de nós, né? Inclusive eu, para que nós tivéssemos ânimo para ir em busca do resgate. O que a gente pode fazer? Mas eu não posso fazer nada. Pode orar, pode jejuar, pode todos os dias chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou em campanha. Não há nada que eu possa fazer humanamente falando, mas eu estou aos teus pés. Abra a porta que eu estou precisando, Senhor. Faz o milagre que eu estou precisando, Senhor. É a única coisa que Deus espera de nós. Vamos ficar de pé. E já vem aqui para frente, vamos já orar aqui. Pedir o nosso primeiro vice-pastor para orar pelos pedidos, pela nossa vida. Orar já encerrando o culto também. Do mesmo jeitinho que eu estou crendo para mim, né, e já estou colhendo aí a vitória. Ainda estamos no processo, né, meus irmãos? Mas, enfim, a vitória já se formou, né? Deus nos deu a vitória adiantada. Do mesmo jeitinho que eu creio para a minha vida e para nós, eu creio para a sua vida também. Creia junto comigo. Glória a Deus. Aleluia. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo, ó Pai, te agradecendo, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, durante essa campanha.
Pai, te pedimos a proteção, ó Pai, por esses pedidos, ó Pai, por cada pedido que está aqui, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada coração, de cada família, de cada irmão aqui, ó Pai. O Senhor tem dado respostas para nós, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Venha também, ó Pai, abençoar aqueles que ainda não foram respondidos, ó Pai. Que o Senhor possa atender cada pedido, cada vontade, cada desejo, cada coração, ó Pai, quebrantado, que tem colocado na Tua presença, Senhor, na minha casa, na minha família. Oh, meu Deus, visita cada lar nesta noite, ó Pai. Aquilo que nós temos colocado em nosso coração, ó Pai. Temos feito esse propósito, ó Pai. Senhor, vem de encontro, ó Pai, abençoando, guardando, ó Pai, protegendo, dando vitória, dando graça, meu Pai. E que possamos continuar essa campanha, crendo na graça e no poder do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Vamos orar para o final. Pai, te louvamos por este culto. Obrigado, ó Pai, por esta palavra, meu Pai. Pai, leva cada um para os seus lares, ó Pai. Leva-nos, ó Pai, em paz para a nossa casa. Nos dê uma noite abençoada, debaixo da proteção do Senhor. Pai, um restante de semana, ó Pai, debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Visita cada lar, cada coração, visita cada irmão, ó Pai. E que possamos, ó Pai, estar na Tua presença, Senhor. Pai, abençoe. Nós te agradecemos. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.